Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo André e este é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje, com um quadro novamente, Que Papo é Esse? Em que trago um convidado ou convidados para um papo sobre esporte. E hoje eu estou com um atleta paralímpico da classe 10 individual e agora de um esporte que eu gosto muito, pessoalmente, o esporte que eu pratico individualmente, pratico em casa com meus pais. Quero muito praticar cada vez mais. Acho que já passou meu tempo de praticar ele profissionalmente, mas gosto de brincar bastante, que é o tênis de mesa. Bom, esse atleta que está aqui comigo é um cara cheio de carisma. Na, nas Paralimpíadas agora ele trouxe para nós aquela imagem "Aqui é Brasil, pô", que foi maravilhoso, e conseguiu uma medalha de bronze para nós na classe MD18 em dupla com seu colega, uma linda medalha de bronze. Cláudio Massad, seja bem-vindo aí ao podcast, que honra ter um medalhista paralímpico aqui. Cara, a honra, o prazer e o orgulho é meu poder estar aqui conversando com você, André, também aqui no Que Esporte é Esse? Acho muito bacana, parabéns pela iniciativa. A gente precisa cada vez mais fortalecer o esporte de modo geral, então ter uma iniciativa dessa é sensacional e a gente só tem que agradecer a você por todo esse trabalho e essa dedicação sua. E mais um detalhe, nunca é tarde, cara, para jogar tênis de mesa, para querer. É um esporte muito democrático, eu sou um cara pesado com uma deficiência na perna e consigo jogar. Então, qualquer pessoa pode jogar. E vamos que vamos. Vamos que vamos, não, maravilha. Mas, cara, brigadão e me diz uma coisa, já caiu a ficha de que tu não só foi para as Paralimpíadas, tua primeira Paralimpíada, certo? Certo, isso mesmo. Mas que a primeira Paralimpíada e tu já trouxe uma medalha. Tu imaginava que já ia trazer essa medalha? Sinceramente, não. Não vou falar para você que a gente não pensa. Óbvio que a gente pensa, né? A gente trabalha para isso, mas, A gente poxa, entra no campeonato sonhando. sim, e eu acho que o fator primordial, André, é que assim, cara, eu joguei pro universo, eu trabalhei muito, me dediquei muito, mas eu tava ali acima de tudo para curtir a minha primeira Paralimpíada, né? A expectativa de jogar num ginásio imenso, lotado, aquela torcida linda, maravilhosa da França que nos apoiou também. Então, foi uma sensação maravilhosa. Eu agradecia todos os dias a Deus por estar vivendo aquele momento. E aí, a gente ainda por cima conseguiu coroar a participação com uma linda medalha de bronze. Inclusive, a medalha está aqui, ó, para a galera aí, quem quiser. Nossa, muito Tem massa. o pedaço da Torre Eiffel aqui, essa partinha cinza aqui. Aqui a parte de trás é a torre olhando na base de baixo para cima. Opa, tô tirando ela do vídeo, desculpa. Então veio coroar aí tanta dedicação, tanta luta, tanta resiliência, tudo que envolve a vida de um atleta. Então estou muito feliz e conversando com um amigo que foi bronze em 2016, ele falou uma coisa assim para mim: cara, a ficha não cai nunca, né? Porque você está na competição mais importante do mundo e você consegue uma medalha. Essa medalha, se você for num shopping, se você for em qualquer lugar, separa o lugar para a galera querer ver, de fato, né? Ela é especial. Então, estou muito feliz com isso, estou muito feliz de poder estar compartilhando essa conquista com as pessoas. Como eu tenho falado, acho que além de a gente ser atleta, a gente tem que humanizar. Diminuir essa barreira entre atleta, fãs, pessoas que acompanham. Então, acho que poder humanizar e poder compartilhar essa conquista que me deixa ainda mais feliz com tudo isso. Pô, maravilha. Cara, que maravilha ver uma medalha assim. Tô louco pra poder ver de perto isso daí. Não, e Mas, sentir é mais ainda. Sentir é fantástico. A energia dela é maravilhosa, André. imagina, porque não, a gente pensa, pô, é um objeto só. Não, não é um objeto, é o significado de muito suor, de muita coisa que tu fez durante todo o processo, né? De Mas muita luta. muita luta. E como é que foi teu início no tênis de mesa? Tipo, é um negócio que tu gostava desde sempre ou surgiu Eu assim? sempre acompanhei esporte, sempre fui gordinho, com uma deficiência na perna, mas sempre amei esporte. E aí acompanhava a Olimpíada, a Paralimpíada, né, principalmente a Olimpíada, que tinha muito mais visibilidade. Ainda a gente passou agora, né, Paris 2024, a Paralimpíada não teve 1/10 da repercussão que teve a Olimpíada no sentido de transmissão, mas eu sempre Mas a torcida acompanhava, fez sempre. barulho. Fez, eu sei que fez, mas assim, poderia ter sido muito maior, a abrangência poderia ter sido muito maior, né? Mas enfim, a gente vai lutar para melhorar essa situação. E eu comecei brincando, eu tinha alguns amigos que jogavam, eu ia na casa deles brincar, e o primordial, o crucial, na verdade, eu jogava futsal no SESI no ano de 97.
aqui de Bauru, meu saudoso querido professor Ari Caetano, e que infelizmente nos deixou em 2021. Ele me incluiu no time, ele me colocou, era goleiro, uma das minhas paixões era ser goleiro, gostava muito, e jogava futsal no SESI. Eu cheguei a uma hora que eu ficava 1 hora no futsal, jogando no SESI, e 4 horas depois brincando de ping-pong na mesa lá do SESI. Aí ele chegou, viu aquilo ali, ele viu que eu tinha uma certa desenvoltura no tênis de mesa, ele falou, cara, você vai ter que optar um ou outro. Eu falei, cara, eu vou pro tênis de mesa. Ele falou, sabe a escolha. Aí eu descobri o Clube Nipo aqui em Bauru, que tinha tênis de mesa, clube da colônia japonesa, e foi aonde começou toda a minha história. Em 6 meses eu já era campeão regional, em 1 ano e meio, quase 2 anos, já era vice-campeão paulista no interior. Aí cheguei naquela fase dos 16, 17 anos, como a gente conversou aqui no bastidor, aqui falando, às vezes a família não aceita certas coisas, né? Quer que a gente siga o sonho deles. Foi aonde que eu fui cursar direito. Fiz direito, mas não era o que eu queria, não era aquilo que eu me dedicava. Eu fui um bom aluno, mas não fui o melhor porque eu não me dedicava. E em 2008 foi o grande divisor de águas da minha vida, foi onde que meu irmão mais velho, infelizmente, faleceu. Ele era de 70, eu sou de 85, e ele teve H1N1. Eu fiquei com ele dormindo as noites que ele ficou internado no hospital, e ele me confessou várias coisas da vida dele, dentre elas que ele era infeliz, porque a vida inteira ele fez o que os outros queriam que ele fizesse. Ele falou assim para mim, cara, saindo daqui eu vou ser feliz, eu vou fazer o que eu amo, chega. Né? Infelizmente, uns 4 dias depois disso, ele veio a óbito. Foi a maior perda da minha vida, mas também foi o maior ensinamento. E aí foi onde que eu virei a chave. Eu, com 23 anos, assumi minha carreira profissional e fiz educação física. Modéstia à parte, fui um dos melhores alunos da graduação, porque eu amava fazer aquilo. É aí que está a diferença entre fazer por fazer e fazer com amor. E aí, em 2014, eu ingressei no tênis de mesa paralímpico, já aos 29 anos, hoje eu estou com 39 anos. Em 10 anos de carreira aí são 36 medalhas internacionais, sendo um bronze paralímpico agora conquistado na minha primeira Paralimpíada em Paris, 8 medalhas para a Pan-Americana, sendo 5 ouros, 2 pratas e 1 bronze, além de títulos de abertos internacionais, individual, dupla e equipe, e vários títulos nacionais no paralímpico e também no convencional. E porque o tênis de mesa é um esporte muito democrático, então qualquer pessoa pode jogar e jogar bem, mesmo com uma deficiência, competindo com pessoas sem deficiência. Então é um esporte totalmente maravilhoso, inclusivo, e que eu tenho muito prazer e muita gratidão por estar praticando ele, representando o nosso país, o meu clube, que é o SESI, enfim, de uma felicidade imensa. Então foi essa a minha trajetória até agora, e estou cada vez com mais fome ainda para me dedicar, para evoluir, para poder representar nosso país ainda mais, a todos vocês brasileiros, que é o que eu tenho dito, André. Pode ter certeza que a gente joga por vocês também, cara. A gente está ali pensando em vocês. Pô, que massa, que massa. Essa, né, tu começou contando aí de uma coisa meio triste que aconteceu, teu irmão, mas, pô, massa que tu conseguiu aprender algo muito especial ainda com ele, que fez tu mudar a cabeça, né? Senão, talvez muitas dessas coisas que tu queria ter feito, talvez todas as conquistas que tu teve em tênis de mesa, todo esse conhecimento, tu não tivesse alcançado. Então, aprendeu. Você viu para aprender aí. E importante, André, e para a galera que escutar o podcast aqui, nós, atletas de alto rendimento, nós somos treinados a 2 coisas. Primeiro, a vencer. Segundo, a encontrar solução, né? Nem sempre a gente vai vencer, mas a gente sempre tem que achar uma maneira de encontrar solução. Obstáculos, problemas, dificuldades, barreiras sempre vão existir. O problema é quando a gente valoriza o que é negativo e esquece do que é positivo, né? Então a gente tem que mudar esse perfil de pensamento, né? A gente tem que acontecer os problemas, sim, por quê? Para a gente poder evoluir. Eu enxergo dessa maneira. A gente aprender, a gente encontrar uma solução, ressignificar e seguir em frente. O esporte ensina isso. Não, com certeza, com certeza. Até tem umas medalhas aqui atrás de mim, é que eu jogo futebol de botão. Inclusive, no último sábado, eu estava no campeonato estadual e que eu perdi na semifinal, fui terceiro colocado. Mas Parabéns. algo que é muito interessante aí é que, de fato, sempre no esporte, a gente tem que pegar e com humildade jogar, participar daquilo e ver, pô, não fui melhor, ou o outro foi melhor, o que eu posso fazer diferente? E não adianta, né? A gente tem que pegar e se jogar e treinar mais, ou treinar diferente, ver como é que pode ser melhor. Mas tu comentou que tu jogava futsal, tu
chegou a pensar em fazer carreira de futsal mesmo? Pensei sim, né? Sonho de criança, né? Todo brasileiro sonha em ser jogador de futebol, futsal, então pensei sim, sempre queria, me via de alguma maneira fazendo esporte, né? Mas daí descobri o tênis de mesa, como eu falei, um esporte muito inclusivo, muito democrático, e foi aonde que eu percebi que eu podia chegar em algum lugar bem maior do que se jogasse futsal, né? Ainda mais pela questão física, pela deficiência, então é um esporte que eu consegui desenvolver uma realidade e que eu consigo, graças a Deus, aí, com muito trabalho e, obviamente, com muita humildade, ter resultados positivos também. Sim. E tu já era crescido, né? Já era criança ou tu ainda era muito novo quando descobriu a deficiência? E aí Quando eu tive uma deficiência, uma doença de Blount, foi eu tive uma erisipela na minha perna na altura do joelho, pegou a epífise do crescimento e a minha perna começou a crescer torta, né? Então foi com 10 anos isso que apareceu. Em 2001, aos 16 anos, eu passei por uma intervenção cirúrgica que corrigiu parte da deficiência, mas não totalmente, e graças a essa deficiência que eu me enquadro na classe 10 de tênis de mesa paralímpico para quem tem lesão leve. É o mínimo de elegibilidade que a gente fala. E uma coisa que eu queria deixar registrado também, André, se você me permite, para o pessoal que está acompanhando poder saber, paralímpico não é só quem é cadeirante e não só quem falta um pedaço de membro ou membro completo. Então tem vários tipos de patologias físicas e intelectuais e visuais que enquadram um atleta em alguma categoria do esporte paralímpico, alguma modalidade do esporte paralímpico. Então, para o pessoal aí ter um pouquinho mais de noção, às vezes, porque o cara fala, mas eu não estou vendo nada, mas o cara pode ter um problema severo na coluna ou um problema severo no quadril. Perfeito. Né? Então, são situações que acontecem e a pessoa visualmente não consegue ver, mas a função ela é limitada. Sim, perfeito. Não, tanto é que nas Paralimpíadas eu sempre queria saber, qual é a dificuldade dessa pessoa, o que ela tá fazendo ali diferente. E aí, quando eu tinha essas deficiências que não eram perceptíveis a olho, assim, vendo, eu já pegava e pesquisava na pessoa, aí é tal doença, tal coisa está acontecendo ali. Sim. É bem interessante, porque realmente são coisas que a gente pensa, não, se tem todos os braços, as pernas, a pessoa leiga vai pensar, então tem que estar por que não está nas Olimpíadas? Tem Isso motivo aí. por quê. Hoje em dia eu sei que é bem mais rigoroso, cada vez mais. A classificação, por isso que chama-se classificação funcional. O simples fato de eu não ter por exemplo, se eu não tiver o polegar da mão de jogo, eu sou paralímpico. Se eu não tiver o dedo mindinho, eu não sou paralímpico. Sim, porque ele não... Porque a função ela não afeta tanto quanto o polegar aqui. O polegar é primordial. Então, assim, são questões que não adianta você ter uma deficiência. Tem que o que essa deficiência influencia na função, né? Então é isso que eles levam em consideração. Não, perfeito. Inclusive, o pessoal que estiver ouvindo aí, umas 2-3 semanas atrás foi ao ar um episódio que eu fiz falando das Paralimpíadas, história das Paralimpíadas no contexto geral, e realmente tem essa rigidez de conforme o tempo foi passando, teve casos sérios de plágio, de mentira e tal, tudo mais, de gente que não tinha deficiência nenhuma e estava competindo. Tem um caso famoso lá não sei se é de 92 ou de 96, no time de basquete da Espanha, que o pessoal não era deficiente e jogou e ganhou, passou o caminhão em todo mundo, e aí depois foi, né, uma vergonha, um vexame aquilo. Sim. Mas e aí, uma coisa muito interessante é que tem também, é bem criterioso a ponto de ter avaliações para mostrar, principalmente em casos de atletismo, né, em que tem deficiência intelectual, faz essa prova para eu ver realmente qual é a dificuldade ali. E uma coisa que o pessoal, por exemplo, no tênis de mesa, a deficiência intelectual é muito mais complexa, porque o atleta, ele precisa já ter laudo desde quando ele era adolescente, criança. Se uma pessoa, por exemplo, descobriu depois de 21 anos que ela é autista e ela não teve acompanhamento, um autismo até moderado para grave, ela não se enquadra. Então, no tênis de mesa, precisa ter uma avaliação acompanhada já desde criança, desde adolescente, na pior das hipóteses. Acho que com menos de 7 anos. A não ser que uma pessoa, por exemplo, teve um AVC, um aneurisma, e acabou
afetando muito a parte intelectual, aí ela pode, de fato, ser classificada. E a classificação, ela não é... Essa classificação é feita por outros especialistas, né? Psiquiatras, se eu não me engano, que fazem a avaliação e veem, de fato, os exames, né? Todos os exames, os laudos, para daí poder... enquadrar ele na parte do deficiente intelectual. Então, não é simples, o pessoal acha que é simples, não. E as classificações estão cada vez mais rigorosas, criteriosas, justamente para tentar deixar o esporte mais justo possível, né? Porque aquele negócio, eles desigualam para poder igualar. Né? Então, que seja de uma maneira menos injusta possível. Acho que justa nunca vai ser, mas seja menos injusta. Sim, sim, não, perfeito. Cara, eu sinceramente, eu gosto muito de assistir as Paralimpíadas. Eu gosto demais, assim, eu amo assistir as Olimpíadas e as Paralimpíadas eu acho um negócio fascinante. Me dá um sentimento, um calor no peito, assim, dizer, pô, que massa ver essas pessoas fazendo tudo isso e muito mais. Mas, cara, Sim. tu falou um pouco de como foi o teu início, algumas dificuldades, mas qual foi os maiores desafios que tu enfrentou no início da carreira? Porque, querendo ou não, tu começou 10 anos atrás, tu disse que tem 39, tu tinha 29, já tava com a vida feita, e como foi a seleção, tipo, eu vou começar o meu desafio agora, talvez as pessoas julgando, olhando assim, pô, mas tu não acha que... Como é que foi isso? Vamos lá, alguns fatores. Primeiro, assim, com 23 anos, eu jogava no convencional, no Olímpico. Até a gente faz um comparativo, outra, para o pessoal de casa aí poder saber, tipo assim, não é Paralimpíada e o outro é normal. Todos nós somos normais, nós temos uma deficiência, Perfeito. tá? Então a gente fala o olímpico ou barra convencional e o paralímpico, tá? E eu me profissionalizei com 23 anos. Eu jogava o Olímpico, eu fui campeão brasileiro e paulista, jogando no Olímpico no adulto, e no brasileiro eu fui campeão do rating. Então sempre tive bons resultados. E em 2014 foi onde eu ingressei no tênis de mesa paralímpico, mas eu jogava já o tênis de mesa em alto nível, treinava, né? Então eu ingressei, entre aspas, mais tarde no Paralímpico. Mas, cara, que nem a minha esposa uma vez falou, Andrei, eu não vivo pro esporte. Eu não vivo do esporte, eu vivo para o esporte. O tênis de mesa é minha vida, minha paixão, é tudo que eu me dedico, que eu me encontro como ser humano, que eu me realizo. A palavra é que eu me realizo como ser humano e como profissional. Então, independentemente do tempo que eu entrei, que eu ingressei, eu acho que tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Até o falecimento do meu irmão, acho que era uma coisa que veio justamente para mostrar que o caminho que eu tinha que seguir era esse que eu estou hoje. Então, são situações, coisas que acontecem, que eu tenho crença nisso, sou espírita, não vou entrar no mérito, mas que nos levam a seguir esses caminhos. E, cara, meu coração sempre diz que eu estou no caminho certo. Acho que isso é o mais importante de tudo. E a maior dificuldade, Andrew, é a falta de apoio. Né? A falta de investimento, incentivo. Odeio a palavra ajuda. Quando você vai conversar com algum político, algum empresário, que eles falam, vou ver o que eu consigo te ajudar. Eu falo com todo respeito, meu amigo, eu não estou pedindo tua ajuda, cara. Eu estou te oferecendo um trabalho de divulgação da marca através do esporte, através dos meus resultados, através dos exemplos, né? O SESI, por exemplo. O SESI não basta apenas medalhas, resultados. Eles têm um programa que chama Pedagogia do Exemplo. A gente tem que ser bons exemplos para as pessoas, para as crianças. Então, isso é importante. Então, assim, é muito mais amplo quando a gente fala em investimento no esporte. Então, não é ajuda. Então, acho que a maior dificuldade é essa, a questão de falta de apoio, de incentivo, tanto do poder público, porém, entretanto, todavia, principalmente da iniciativa privada. Quem deveria investir no esporte maciçamente e no alto rendimento era a iniciativa privada. Então, precisa mudar essa cultura que existe no Brasil ainda. Poucas empresas têm esse jeito de pensar, nessa filosofia. Eu entendo a questão que eles pagam muito impostos aqui no Brasil, mas quando eu falo a questão de lei de incentivo, não é um patrocínio. O cara está tendo um benefício fiscal. Agora, de fato, patrocínio, o cara usar um recurso para patrocinar um atleta, patrocinar um esporte, uma modalidade esportiva, um clube, é diferente, né? Então, eu espero que também isso mude no futuro não tão distante.
e que as pessoas e os empresários entendam a real importância e, entre aspas, o dever deles também de investir no esporte. Com certeza, investir no esporte, a gente vai investir no ser humano, a gente vai ter um país muito mais desenvolvido, muito mais apto a encontrar soluções, a enfrentar problemas, um país muito mais saudável e um país muito mais inteligente. Não, com certeza. E tem uma questão que eu vejo muito, e aí esse é um dos motivos de eu ter feito podcast, que é as pessoas a cada 4 anos lembram que existem outros esportes. A cada Isso. 4 anos lembram que existem outros esportes, antes outros 4 anos, dentro dos ciclos, elas só lembram que existe futebol praticamente. Não, óbvio que tem basquete, que o pessoal curte, tem o vôlei e tal, mas o foco todo fortíssimo é no futebol. Lembra depois que tem outros esportes, e aí começa, mas não tem investimento, mas não. Começa a julgar, e aí quanto. A gente faz o quê? 2 meses, um mês que passou as Olimpíadas e 2 semanas 15, 10 dias mais ou menos que terminou as Paralimpíadas. Sim. Quanto tempo vai levar para o pessoal esquecer de novo? Eu espero que não esqueça. Por isso que eu faço podcast, justamente para lembrar o pessoal de, Sim. pô, tem outros esportes, tem outras coisas. E é isso que entra como é que fala? A influência e o tamanho que é um podcast, né? A importância que é a palavra, a importância de ter um podcast. Tá sempre pegando os atletas, conversando, mostrando. Cara, a gente sempre tem a aprender. A gente sempre tem o que aprender. Você escuta vários atletas, seja de nível mais baixo ou de nível mais alto, você sempre vai ter alguma coisa para aprender, não tem como. Então, assim, é muito rico você conversar com um atleta, você conversar com pessoas que são referências nas suas respectivas profissões, né? No caso que a gente está falando de um atleta. Então, isso é muito importante, é muito bacana, e é onde entra, de fato, a maior função, o maior objetivo do esporte, que é ensinar, né? Agregar valor. Não, com certeza. E aí entra uma outra questão que tu falou. Eu não quero ajuda das pessoas, eu quero investimento. As pessoas. Porque ajuda, vamos lá, é importante ajudar, óbvio, porque a gente, pô, se alguém pede alguma coisa para mim na rua, eu vou lá e ajudo. Mas eu não espero que as pessoas vejam, tipo, não, essa pessoa tá crescendo. Nem sei se eu vou conseguir ver essa pessoa depois, né? Se eu ver ela crescendo, maravilha. Mas quando tu pede investimento, tu tá pedindo que a pessoa te acompanhe e te apoie, não só, tipo, dê qualquer coisa e depois dane-se, né? Sim, e outra, por exemplo, você agregar valor a um atleta, você vai estar agregando valor à tua marca. Você investir num atleta, você vai agregar valor à tua marca. Você vai ter muito mais. Você vai ter um retorno muito maior de visibilidade, de aspecto social, né? Da questão da inclusão. Com certeza você vai estar estimulando outros atletas, outras crianças quererem se dedicar ao esporte para também terem investimentos, para poderem viver dignamente do esporte. Aí entra tudo aquilo que a gente fala. Esporte é, primeiro, saúde, educação, cultura, inclusão e bem-estar social, segurança pública, aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a ter disciplina, aprende a ter humildade, aprende a respeitar os superiores, os técnicos, a equipe técnica, aprende a respeitar os parceiros, aprende a respeitar todo mundo. Então, é muito rico e muito importante investir no esporte, investir num atleta. Sim, não, com certeza. Com certeza. E a gente vê isso desde a base, na verdade, né? Porque Sim. não é só tu esperar, não, quando o cara estiver voando lá com 20 anos, eu vou lá e É, apoio. é bem, é, é bem isso que Você nem sabe acontece. É se bem vai isso. chegar, né? Isso. E tem mais um detalhe. O cara pode não se tornar atleta, mas ele vai ter todos os benefícios, ele vai ter tido todos os benefícios que o esporte pode oferecer para ele. Com certeza ele vai se formar, ele vai se tornar um cidadão muito melhor, um profissional muito melhor, muito mais capacitado, muito mais pronto para enfrentar o mercado de trabalho. Eu vou te dar um exemplo, André. Eu tiro o carro com isenção por causa da minha perna, né? Em 2018, quando eu fui fazer o teste, a prova prática para poder tirar a carta, tinha eu e um bando de idosos. Gente com 60, 70, até 80 anos de idade, porque por causa da idade, tudo desenvolveram uma patologia, uma deficiência, não tem a mesma função, enfim. Então eles se enquadraram no direito de tirar a carta. E pasme, a maioria com medo de reprovar.
Gente que tinha 30, 40 anos de direção, até 50 anos de direção. Fazia aquilo todos os dias, mas tinha medo de reprovar, né? Então, e o esporte ensina isso, que nem você perguntou, a dificuldade. Se eu fosse levar em conta as opiniões das pessoas, primeiro, eu sou um cara que sou pesado, e segundo, de ser atleta no Brasil, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Entendeu? Eu estaria, sei lá o que eu estaria fazendo na minha vida, mas eu nunca acreditei nisso aí quando eu falava que eu não podia. Na verdade, isso sempre me motivou. Então, são questões que a gente passa, que o esporte ensina, e aí esse negócio que a maioria reprovou, e aquilo, modéstia à parte falando para mim, cara, era de boa demais a pressão que aquilo trazia para mim. Pô, eu tô acostumado que nem agora em Paris, 4.000 pessoas ali no ginásio. Entendeu? Massa. E, meu, eu curti demais aquilo. A gente quer isso, a gente quer atleta, a gente vive por aquilo. Pô, ginásio lotado, a galera curtindo, te acompanhando. É um entretenimento para eles também. O esporte é entretenimento também. O esporte não é só para quem está jogando, é para quem está acompanhando. É para o jornalista que trabalha na parte esportiva. Tá vendo como gera renda, como gera profissão? Então, assim, é muito rico, de novo, você investir no esporte. Sim, não, com certeza, com certeza. E falando da torcida lá, era muito boa a vibração brasileira? Tinha muita gente do Nossa Brasil Senhora. lá? Tanto os brasileiros quanto também os franceses, os estrangeiros. O que eu senti muita falta, André, e assim, eu sou um cara. Bom, eu sou um cara muito espontâneo, eu gosto de me comunicar. Você percebeu que eu falo para cá, você pergunta um negócio para mim, eu falo um podcast, e eu adoro ser assim, não vou mudar, tá? Mas eu falo humanizar a relação. Eu acho que esse foi a grande diferença. Tipo assim, a maioria dos atletas não estavam nem aí para o público lá, não estavam nem aí, entre aspas, né? Cada um tem o seu jeito de ter que respeitar também a individualidade de cada um. Mas, meu, eu não conseguia não dar atenção para eles lá, ou não agradecer eles por estarem lá criando toda aquela atmosfera. Pô, eu fui lá pra galera, mesmo antes da medalha, depois que eu ganhei a medalha, eu fui tirar foto com o pessoal, conversar, interagir, de fato, para poder humanizar, para diminuir essa barreira, para compartilhar e para agradecer eles também, porque aquilo tudo é uma coisa só. A gente está ali, eles estão torcendo uma energia que está girando ali, animal, incrível, e eu me alimentei daquilo, cara. Então aquilo foi incrível. E eu, graças a Deus, ainda mais acho que pelo jeito que eu sou também, eu acabei trazendo eles para o nosso lado. Então foi, tipo, muito legal. Cara, esse campeonato vai ficar guardado na minha memória para sempre. E ano passado em Santiago, quando eu fui campeão pan-americano, em para-pan-americano individual, que me credenciou, me classificou para Paris, tinha a torcida do Chile contra nós, normal, e tipo assim, e também tava gostoso, mas nada se compara ao que a gente vivenciou agora em Paris, cara. E de fato é incrível e a gente acaba aprendendo a lidar com essa situação, com a pressão, né? A gente acaba, a gente sente a pressão, a gente sente medo, a gente sente ansiedade. O problema não é sentir esses sentimentos, ter essas sensações, mas sim como lidar com elas. E aí que a gente também faz um trabalho mental, obviamente, tudo isso, né, para que a gente consiga passar por tudo isso, né, para que a gente consiga lidar com tudo isso e a gente consiga performar acima de tudo. Sim. Não, perfeito. Pô, piada que eu lembro, eu lembro de eu acompanhando os jogos agora, e eu trabalho de casa, então acontece, a gente tá gravando aqui, eu tô gravando, o meu estúdio é meu quarto, atualmente. Aí eu pegava, corria dava a volta, só saía do quarto, ia pra sala ali e já via, pô, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu via tu jogando lá e tal, pegava, voltava pra cá, voltava a trabalhar mais um pouco, voltava lá pra pra sala depois. Cara, quando eu vi vocês ganhando, passando pra semifinal, porque a semifinal já garantia a medalha, né? Sim. Passando pra semifinal e já garantindo a medalha e aquela comemoração toda, eu olhei pra minha mãe, a gente começou a pular também, gritar e tal. Então, pô, o mais massa de vocês é que vocês conseguiram trazer quem tava longe, quem não tava lá no ginásio, os brasileiros que não estavam lá, conseguiram trazer junto. Isso eu achei esplêndido mesmo, achei incrível. Mas falando de é, alguns fundamentos aí da parte de tu aprender o esporte, porque tu era goleiro e aí te disseram, pô, escolhe um ou outro. Tu teve algum treinador, algum mentor que tu diz, pô, esse cara eu levo no coração pro resto da vida, porque ele, ou esse cara, ou essa guria, essa pessoa,
me levam no coração para sempre, porque me ensinou a jogar tênis de mesa, investiu mais tempo em mim, mais energia. Ó, muito boa pergunta. Eu vou falar não só de quem trabalhou comigo no tênis de mesa, de quem me incluiu, mesmo sendo gordinho e deficiente na perna, para fazer esporte. 2 professores da minha infância, o Ari Caetano, saudoso Ari Caetano, e o Paulinho Akanga. Sempre me incluíram, sempre. Sempre viam que eu gostava, que eu queria estar no meio, e sempre me incluíram. Isso foi fundamental para mim. A importância de um professor, porque o nosso primeiro grande ídolo é o professor. Né? Então eles sempre me incluíram. E no tênis de mesa tem o saudoso Sérgio Yomura, que infelizmente nos deixou em 2009 em razão de um câncer, infelizmente, mas me ensinou muitos valores, além de técnica de tênis de mesa. E a parte técnica, meu grande amigo, parceiro que me acompanha até hoje, o Adilson Toledo, que trabalha comigo desde 2011 e que eu devo tudo que eu tenho agora, o nível que eu cheguei, né, praticamente a ele, por todos os ensinamentos, por tudo que ele me ensinou, que ele trabalhou comigo. Obviamente tem outros profissionais que trabalham comigo, né, mas o Adilson aí, por me conhecer há tanto tempo, além de ser meu amigo pessoal também, então foi um cara que conseguiu me ajudar a me desenvolver demais, como atleta, como mesa tenista. Sim. Não, que incrível. Eu acho que todo atleta tem. Eu sempre faço essa pergunta, porque todo mundo tem alguém como imagem, assim, tipo, ah, cara, se não fosse essa pessoa. Porque às vezes a pessoa não é nem a pessoa fazer, te dar, sei lá, né, não é a pessoa te dar coisas físicas, às vezes. Às vezes é a pessoa dizer pra, tipo, acredito em ti, eu invisto meu Isso, tempo contigo, motivar. Isso, motivar. motivar. São várias nuances que tem, não é só simplesmente ensinar a técnica, é você descobrir o jeito de você motivar o cara, de você levantar o cara, de você segurar, de você aprender, de você ensinar como lidar em várias situações também. Então não é só a parte técnica, a parte tática, né? Tem muita mais, uma abrangência muito maior. Não, perfeito. E também, não é, a gente falou de investimento antes, não é só o investimento financeiro é importante, mas quando a gente tem alguém que investe tempo na gente, bah, isso daí eu acho que é mais valioso ainda Do que o dinheiro, é isso mesmo, que o com dinheiro. certeza. O tempo é mais valioso que o dinheiro, com certeza. Mas a gente estava falando antes antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre o Centro Paralímpico que tem aí em São Paulo, e é um dos melhores, não sei se é um dos melhores que tem no mundo, mas eu olhando a estrutura que tem é fascinante. Eu não Cara, fui lá conhecer ainda. é top mundial, Andrei. É top Nem parece mundial mesmo. Brasil. Tanto é que gente que vem aqui de fora fala, meu, eu nunca. Tem um canadense que vem aqui, ele fala, meu, eu nunca vi um centro animal. Canadense, né? Canadá é primeiro mundo. O cara falando aqui, meu, é animal, estrutura, profissionais, equipamentos. Poxa, a gente foi agora em Paris, se eu não me engano, o gasto foi aproximadamente 90 milhões de reais. E valeu a pena, valeu um quinto lugar, 86 medalhas, batemos recordes, né? E Sim. tudo que envolve o esporte. Meu, tinha muitos fisioterapeutas, muitos médicos, muitos enfermeiros, enfermeiras, massoterapeutas, staffs, uma estrutura absurda, cara, que, meu, é só quem vivencia aquilo aí que vê e fala, meu, que animal, cara, não acredito que é Brasil. E o Comitê Paralímpico Brasileiro é incrível. Fica a minha gratidão aqui pessoalmente, falando publicamente ao Comitê Paralímpico Brasileiro, à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa também, que desenvolve o trabalho junto com o Comitê Paralímpico no tênis de mesa. E, meu, isso aí faz toda a diferença. Você vê os equipamentos de fisioterapia de última geração, os materiais, o material humano, o material que eles utilizam ali, os aparelhos, tudo de primeiro nível, de altíssimo nível. Então, de fato, não é por acaso que a gente está tendo esses resultados. Não, perfeito. E é muito interessante porque o brasileiro médio, as pessoas, no geral, tem aquela questão de tipo, elas só acompanham as Olimpíadas de fato, as Paralimpíadas meio que deixam de lado. Quando surge um quinto lugar, elas pensam, nossa, mas como é que isso acontece? Como é que os atletas olímpicos não conseguem chegar? E a gente descobre que, pô, o comitê tem um baita de um espaço de primeira Isso é absurdo, geração absurdo. e provavelmente com bem menos investimento do que o comitê
olímpico tem. Não, é o Ou não? contrário. Por incrível que pareça, não, o Contrário? até onde eu sei, o Comitê Paralímpico tem mais investimento. E Ai, assim, ainda mais pelos resultados, né? Tem mais sim. medalhas, né? Eu E tinha assim, pra mim que eles só sabiam administrar bem melhor o investimento que Até, recebia. até onde eu sei, eu também não vou saber precisar 100%, até peço desculpas, mas até onde eu sei, o Comitê Paralímpico tem mais investimento do que o Olímpico, né? Tanto é que. E o que o Paralímpico se preocupa? Eles não se preocupam só com os atletas que estão jogando agora, eles se preocupam em capacitar professores, técnicos, se preocupam com a base, captar, incentivar, mostrar, porque muitas vezes, André, o que acontece é que existe uma criança ou adolescente que tem deficiência, mas a família não aceita. O problema já começa dentro de casa. Entendeu? Também tem que fazer um trabalho de mostrar que tem que incentivar, não tem que tratar como coitado, porque a deficiência, a patologia, beleza, a gente já superou isso. Agora não é tratar como coitado, é mostrar que é uma pessoa normal. Como eu falei, a gente não Dá é, pra fazer não de é, uma a gente não é anormal. É você incentivar, por exemplo, tem um cadeirante que treina aqui e a gente fala, o pessoal quer pegar a bolinha para eles. Eu falo, não, eles vão pegar a bolinha do jeito deles. Mas eles vão pegar a bolinha deles. Isso é incluir. Incluir não é fazer por eles. É você estimular que eles façam do jeito deles. Né? Então, isso é importante até para as famílias ou para alguém que possa ter, porventura, alguma patologia, uma deficiência, seja criança, adolescente, adulto, meia-idade, idoso, que entenda que pode fazer um esporte com uma deficiência, jogar, se divertir, curtir, quem sabe se tornar um atleta. Né? E se não se tornar um atleta, como eu falei ali, vai ter todos os benefícios que o esporte traz. Sim. Não, e entra uma questão muito importante do quanto o esporte, a gente falou, né? Quanto o esporte faz diferença na vida de uma pessoa, independente do que ela foi fazer. Isso faz diferença, né? Principalmente pô, se Sim. ela passou por um acidente ou qualquer coisa do tipo, porque as Paralimpíadas foram criadas, infelizmente, em decorrência de veteranos de guerra que voltaram, né, com Uhum. sérios problemas. E aí foi criado para que eles pudessem desenvolver melhor as habilidades cognitivas depois e tudo mais. Incluir, para incluir também. Incluir também. Então, pô, é, aquela pessoa que tem um filho com deficiência, que tem um filho cadeirante, ou que vive assim nesse meio com pessoas que têm alguma deficiência e não incentivam o esporte, pode ser que a pessoa esteja se demorando para progredir em outras coisas também, né? Sim, sim. E detalhe, acho que a pergunta que a gente tem que fazer não é o porquê. O porquê eu sou deficiente, porque eu passei por isso. É o para quê. Pra quê? E o que dá pra fazer ainda, né? Porque dá pra fazer Sim, muita coisa. com certeza. Não A adianta. vida continua linda do mesmo jeito, depende de como a gente olha, depende da nossa ótica. Sim, não, com certeza, certeza. E já tem essa estrutura maravilhosa lá. O que tu acha que poderia ser melhor pros para-atletas brasileiros para conseguir se desenvolver mais? Porque, querendo ou não, Eu uma acho. coisa que eu vejo, tá em São Paulo só. E o Uhum. Brasil é muito grande. É, boa, mas por isso que entra o trabalho que eles estão fazendo de existe um programa dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro que chama Centro de Referências. Então, eles estão desenvolvendo, estão investindo em vários centros de referência do Brasil todo, de várias modalidades paralímpicas, para fomentarem o esporte. O centro pode continuar sendo em São Paulo, mas eles estão fazendo esses centros de referência paralímpico para ajudarem nesse desenvolvimento, para que todo mundo tenha acesso ao esporte paralímpico, com profissionais competentes, habilitados, que saibam trabalhar com o esporte paralímpico e se desenvolver. Então, o trabalho está sendo feito já, e muito bem feito, que requer tempo, né? Investimento já está sendo feito, é tempo, a gente vai colher, a gente já está colhendo muitos frutos disso, e com certeza daqui a alguns anos a gente vai ter muito mais resultado, eu acredito muito nisso. E detalhe, aí entra aquilo que a gente estava falando de investimento. A iniciativa privada precisa investir mais no esporte. É o caminho. E uma coisa que eu Só para você ter ideia, para poder comentar aqui com vocês, sem querer te cortar, mas eu te cortando. A gente recebe bolsa do governo, né, do governo federal. Eu sou contemplado pela Bolsa Pódio, pelo resultado que eu tive do Pan-Americano ano passado, por estar entre os 20 melhores do mundo. E o governo federal falou que vai pagar só até agora, mês de setembro. Recebemos a última parcela hoje. Recebemos 5 parcelas só esse ano, referente ao pleito desse ano.
demorou para abrir o pleito, está atrasado já há anos, não é responsabilidade só desse governo, mas está atrasado, e o contrato diz o valor total e eles falaram que eles só vão pagar 5 parcelas. Inclusive, nós vamos ter uma reunião depois de amanhã com o Ministério para poder falar isso. Né? Cumpra-se o contrato. Aí entra a questão de direito, que eu sou formado em direito também, que eu tinha comentado. Cumpra-se o contrato. A gente não vive só em época de Olimpíada, Paralimpíada. Sim. A gente precisa viver o ano todo, pagar as contas, né? E aí que entra. Eu entendo que é um benefício, mas é um benefício que se tem que pagar, tem que ser cumprido o contrato. Aí é questão de direito. Né? Então a gente está passando por uma dificuldade dessa. Possivelmente a gente vai ficar, se eles manterem o que eles falaram, possivelmente a gente vai ficar sem receber não sei quanto tempo, para depois poder voltar a receber. Pô, acabei de ser medalhista paralímpico, eu e outros atletas, ou outros que não foram, mas que têm um contrato vigente, né? Então eu espero que o Ministério do Esporte, aí, o Bolsa Atleta, ele reveja essa situação e a gente consiga receber pelo menos até renovar o próximo pleito, né? E também aí de novo que entra a questão da iniciativa privada, que a iniciativa privada apoia os atletas, patrocine os atletas, incentivem os clubes também a investir nos atletas. Aí eu tenho certeza que a gente vai explodir. Isso no Paralímpico e no Olímpico também. E, Andrei, pessoal que está acompanhando, eu não era nem de longe o cara mais talentoso que jogava tênis de mesa da minha geração, mas eu fui o cara que acreditou, eu fui o cara que trabalhou, eu fui o cara que investiu e cheguei, né? Eu não cheguei pelo meu talento, eu cheguei por tudo isso que eu te falei, por querer demais eu cheguei. Então, agora você imagina se todos que passaram por mim, a maioria conseguisse viver, jogar dignamente o esporte. A gente teria vários atletas de alto rendimento, com certeza, né? O cara precisa se manter, o cara precisa pagar conta, o cara precisa manter a família, o cara precisa investir na carreira, né? É aí que entra a questão do apoio, do incentivo, do investimento e não da ajuda. Pois é. Não, e é bem isso que tu falou. Se tu tem um patrocínio o tempo todo, ou tu vai estar sempre aparecendo em campeonato, cara. Tu vai estar sempre. A empresa que te patrocinar vai estar sempre aparecendo junto contigo. E também tem uma outra questão de que até o Bolsa Atleta, as pessoas acham às vezes que foi a melhor solução que criaram para os atletas. É bom, não, E é né? ruim. E é ruim, porque uma coisa que eu percebo é que eu percebo não, eu sei que acontece é que o Bolsa Atleta, ele começa a ser utilizado para aquele pessoal que já está no topo, que já tá desempenhando bem, já está ganhando, mas o Bolsa Atleta tinha que ser para, né, para ajudar a desenvolver aquelas pessoas também, porque até a pessoa, como é que vai saber que a pessoa ia chegar no topo ou não, né? É uma coisa que precisa melhorar nesse aspecto. Eu entendo o que você falou e concordo também muito nisso aí. Mas, por exemplo, um atleta de base que mora com os pais recebeu uma bolsa nacional, que acho que isso agora foi para mil e pouquinho, R$ 1.025, R$ 1.100, não sei, não sei precisar. Para quem mora com os pais e os pais têm uma condição legal, beleza. Agora, para um adulto que precisa pagar conta. E ainda tem que pagar academia, um técnico, às Isso, vezes. suplemento, material, é isso que eu estou te falando, entendeu? Não é só ir lá e apenas jogar tênis de mesa. é apenas uma contribuição, teria que ser isso aí, né? Por isso que entra a questão, o atleta tinha que ter patrocínio, o atleta tinha que estar por um clube que pague o seu salário, pague todos os benefícios, profissionalizar, isso que precisa ser feito. Aí aquele negócio, você acha que não ia explodir de gente querendo, por que não gosta de esporte? A maioria das pessoas que eu conheço adora esporte. Se não joga, não pratica, assiste. Né? Agora, você imagina se eles têm a oportunidade de falar, pô, eu vou ser profissional, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter dignidade e vou fazer o que eu quero, quer ser atleta. Poxa, de novo, a gente não vai ficar no top 20 do Olímpico, a gente vai ficar no top 10, top 5, ou chegar até número 1, entendeu? E por quê? Porque dá-se a possibilidade para o cara se desenvolver, para o cara ter, como é que fala? Capacidade financeira de se manter, né? E de viver. O cara poder viver dignamente. O negócio, né, tipo, ninguém, óbvio, eu não digo ninguém, mas as pessoas querem ter muito dinheiro, mas ninguém vai entrar de cabeça jogando tênis de mesa pensando que vai ter salário de 300 mil igual jogador de futebol. É uma outra realidade. É Mas uma outra realidade, mas tinha que ganhar um dinheiro, tinha que, né, conseguir Isso, viver disso também. sim, com certeza.
Viver dignamente. Exatamente, precisa de uma É o que eu falo. dedicação integral também. Acho que não é, eu não busco ser milionário, eu busco ter dignidade. Perfeito. Perfeito, é bem isso mesmo. E pensando em toda as pessoas que tu conheceu no meio do esporte, imagino que entre atleta olímpico, paralímpico, qual história que mais te inspirou dentro do esporte? Tanto de pessoas que tu conheceu quanto não conheceu, que tu desde sempre assim pensou, cara, essa pessoa me inspira, esse atleta, eu quero ter a mesma vontade que ele, nem que seja, ou ganhar tanto quanto ele. Olha, eu vou falar de uma amiga parceira que é a Kátia Silva, Kátia Oliveira. Ela é um pouco mais nova que eu. Ela era jogadora de futebol em 2007, no dia que ela foi convocada para a seleção sub-17 de futebol. Algumas horas antes ela sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégica, quebrou o pescoço. Né, passou por todas aquelas questões de dificuldade, de angústia, de não aceitação, de revolta, de depressão. Né? Depois de um tempo, ela conseguiu ressignificar, entendeu e aceitou a situação dela. E aí, isso em 2007, 2013, ela descobriu o tênis de mesa por causa de um workshop de esportes adaptados que tem em São Paulo, que chama Reatec. É uma feira que tem em São Paulo muito famosa. E ela viu que ela poderia jogar tênis de mesa, que ela precisaria de uma mesa, de bolinha, raquete e alguém para jogar. Aí, em 2014, ela era de Cerqueira César, de uma cidade aqui perto de Bauru. Ela descobriu o Bauru, a Nova Era, que é o clube no qual eu joguei até 2022, e veio para cá, começou a morar aqui. Moral da história, tem 2 medalhas paralímpicas, vice-campeão mundial, mais 2 bronzes em mundiais, e é feliz da vida, está entre as 4 melhores do mundo. Nunca vi ela reclamar de nada, agradece, né? E depende de cuidados, mas graças ao esporte e ao tênis de mesa, ela tem hoje muito mais autonomia. Então, ela, para mim, é muito referência por tudo que ela passou, por se dedicar, por amar o que ela faz também, por amar representar o nosso país, amar representar todos nós e por sempre encontrar caminhos. Eu acho que é uma das maiores referências que eu tenho na minha vida pessoal e profissional como atleta é a Kátia Oliveira. Poxa, que bacana, que história. Ela estava agora nas Paralimpíadas, né? Ela foi Tava. bronze, Foi nas bronze. duplas também. Não, tá, é porque tu falou e eu lembro de, pô, querendo ou não, é um monte de atleta. É um monte de atleta. Sim, E sempre que surgia alguém que eu não sabia o nome, eu pesquisava. E eu lembro de ter sim, visto a história dela, sim. e aí eu não tinha ligado os nomes. Mas, cara, é incrível como a gente aprende com os outros, né? A gente pensa que. A gente pensa, não, mas a gente não depende só de nós, não adianta. A gente Com aprende certeza. vendo os outros também. Andrei, se você me permite 2 coisas. Primeiro, a gente aprende e deve aprender com os erros e os fracassos dos outros e também com os sucessos, Com né? certeza. A gente pode absorver isso, a gente não precisa muitas vezes passar pela mesma situação. E outra coisa mais importante, a gente nunca deve se comparar ao outro. O que a gente pode, aí é onde entra a depressão, onde entra a raiva, angústia, tristeza, quando a gente quer ser igual ao outro, seja no aspecto físico, seja no aspecto financeiro, qualquer coisa. Eu sempre falo assim, a gente tem que olhar para a gente mesmo. A gente só pode ser melhor que a gente pode ser do que nós mesmos. A gente tem que estar sempre se superando. O que a gente pode pegar das pessoas é uma pessoa disciplinada, uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa humana. Eu acho que isso a gente pode trazer para nós. Agora, do resto, não tem como, é impossível, porque cada um é de um jeito. Né? Sim. Então, isso tem que respeitar a individualidade do ser humano. E a gente aprender, a gente está em constante aprendizado. Né? E a gente ter a humildade de aceitar, de ouvir, de escutar, e isso é muito importante também. Então, eu queria fazer essa observação aí que eu acho muito importante. Não, pô, com certeza é. E aí entra um fator que agora que me veio à mente, que é quão é importante para um atleta paralímpico ter um acompanhamento de psicólogo, de cuidar de saúde mental. Como qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área e do esporte olímpico é primordial. O que faz a gente ter resultado é a cabeça. Porque treinar, todo mundo treina, se dedicar, todo mundo se dedica. Quando eu falo em alto rendimento, pelo menos a maioria esmagadora é assim. O que vai fazer o cara ganhar medalha, o que vai fazer o cara bater recorde, o que vai fazer o cara fazer a diferença, o que vai fazer o cara ser genial é o mental. Perfeito, perfeito.
E aí, como tu falou, é em qualquer profissão, não adianta. Qualquer coisa que tu vai Qualquer. fazer na vida precisa estar com um psicológico bom, né. Sim. Até eu amo esportes, então, tipo, cara, eu já jogo agora eu não jogo basquete no mesmo ritmo que eu jogava quando era mais novo, tô bem acima do peso também. Não, minha estrutura física já não me ajuda tanto, mas curto tênis de mesa, nunca participei de campeonato, mas curto pra caramba. E, como eu falei, eu jogo futebol de botão. E aí uma coisa que eu já comentei aqui no podcast bastante, é que eu sou o cara que eu perdi a cabeça jogando futebol de botão quando não dava certo. Às vezes ainda perco, mas hoje eu tô muito melhor, hoje eu consigo respirar muito melhor. Mas é um negócio que tu perde pra ti mesmo, se tu perde a cabeça. Isso. E eu não sou diferente, é que eu faço um trabalho mental e eu me seguro mais, mas a gente é assim muitas vezes, entendeu? A gente fica bravo, nervoso, irritado, mas uma coisa que eu trabalho muito com a minha coach, com o meu psicólogo, é aprender a se perdoar. Boa. Isso faz toda a diferença. Eu errei, falhei, tudo bem, aconteceu. E foi isso que foi a maior diferença para mim. Eu aprendi com a minha coach a jogar para o universo. Eu quero muito, quero muito. Estou fazendo tudo que eu posso, estou fazendo tudo que eu posso. Joga para o universo. Peça o que é melhor para a gente. Eu sempre falava lá que seja feito o melhor para mim. E desempenhava, ia. Beleza, a gente quer ganhar? Poxa, eu treino para isso, como eu falei antes. Eu treino para vencer, treino para encontrar solução. Nem sempre vai acontecer, mas era o que eu podia falar quando as pessoas falar, pô, você vibrou, você lutou, você batalhou. Cara, eu sou, como eu falei, sou São Paulino. Se eu não me engano, não sei se foi o Abel Ferreira que falou isso, ou o Hernan Crespo na época do São Paulo, não me lembro qual dos dois. No mínimo, o máximo eu tenho que fazer. No mínimo, dar o meu máximo, lutar muito, isso eu posso fazer. O resultado eu não sei qual vai ser, mas isso eu posso fazer. Então, e você falou até de sobrepeso. Sou um cara que tem sobrepeso e eu quero mostrar para as pessoas, lógico, eu não quero, não estou aqui para incentivar ninguém a ser gordinho, a ter sobrepeso, não é isso. Mas eu quero dizer que também uma pessoa nessas condições pode ser atleta e pode conquistar grandes feitos. Não, com certeza, com certeza. E, cara, a conversa tá excelente, pô, porque é muito massa trazer toda essa ideia de que, tipo, dá pra todo mundo fazer parte do esporte ainda, não tem por que pegar e desistir porque tu é mais velho. Às vezes tu só tem que achar o teu esporte pra isso, né. Estava falando com a gente teve alguns episódios atrás a Ana Luísa Caetano aqui, do tiro com arco olímpico, e ela falando que, cara, o tiro com arco é um esporte muito democrático e tu pode ter 70 anos e pode estar praticando, pode estar nas Olimpíadas, que nem tinha gente idosa já nas Olimpíadas. Então, eh, tem muita coisa que a gente pode achar ainda. A gente pensa que: "Ah, não posso fazer Perfeito. esporte nenhum", vai procurar teu E esporte que tu vai achar. uma coisa que a gente vai ter que combater já há muito tempo, o etarismo. O pessoal acha que por causa de uma certa idade não pode fazer mais. O tênis de mesa teve a Nisha Lian de Luxemburgo, que jogou agora a Olimpíada aos 62 anos. E ela Nossa. ganhou a primeira rodada. E ela só sucumbiu diante da primeira do mundo. É, aí Entendeu? De realmente, uma chinesa. Do resto, mas ela estava ali, cara, jogando em alto nível. exato. Então, eu acho que eu gosto muito de uma frase da música do Charlie Brown Jr., Só os Loucos Sabem, que é aquela lá, aquela parte. Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Exatamente. Pô, é excelente, excelente mesmo. E, bom, quais são tuas metas aí para os próximos anos? Eu imagino que Los Angeles 2028 já deva ser o norte, mas tem aí, a gente comentou no off antes que tem o Para Open em São Paulo agora no início de outubro, dias 4, 5 e 6, né? O que mais tem aí pela frente para até tua caminhada até 2028? Bom, acho que o mais importante é a gente pensar passo a passo, né? Agora, o momento presente. Lógico que a gente já pensa em Los Angeles 2028, só que tem muitas etapas a serem seguidas, muitas barreiras a serem superadas. Né? Vou jogar o Aberto do Brasil agora, Fator 20, que vai ser em outubro, 4, 5, 6 de outubro em São Paulo. Depois eu tenho um Paulistão, que Já vai teve? ser Onde é que vai ser em São Paulo? no Comitê Paralímpico Vai Brasileiro. ser no Comitê Paralímpico mesmo. Vai, Ah, show. vai, vai. E 4, 5, 6 de outubro, quem quiser assistir lá, acredito que deva ser gratuita a entrada. Dia 20 e 21, se eu não me engano, de outubro, se eu não estou enganado, ou 19 e 20, o final de semana respectivo dessa data aí, a gente vai ter o Campeonato Paulistão em Jacareí, no SESI de Jacareí,
e depois, no começo de dezembro, a gente vai ter o brasileiro, o TMB Platinum Ciclo 4, que encerra a temporada do Brasil do ano, vai ser em Chapecó. São os 3 importantes torneios que eu tenho até o final do ano. Talvez eu jogue alguma liga, alguma etapa. Estou numa situação um pouquinho mais difícil de participar de outros eventos, porque minha mãe caiu, quebrou o fêmur no dia que a gente ganhou da França. Lá, ela está aqui na minha casa, estou cuidando dela. E, enfim, além disso, existem várias outras competições no ano que vem. Se eu não me engano, ano que vem vai ter o campeonato pan-americano só do tênis de mesa, que vai ser classificatório para o Mundial do outro ano. Aí depois, passando o Mundial de 2026, em 2027 tem os Jogos Pan-Americanos de Lima. Então sempre a gente tem que ir por etapa. Logicamente, eu vislumbro lá na frente Los Angeles 2028 e vou trabalhar muito para isso. Dedicação, força de vontade, muito amor não faltarão, né? E eu acho que, de novo, o aspecto principal é quero continuar vivendo dignamente do meu esporte, para poder representar o nosso país, poder representar todos vocês e, acima de tudo, ser exemplo para as pessoas que é possível sonhar. Para isso, a gente tem que acreditar, trabalhar duro e ter fé. Esse é o meu segredo aí que eu passo para as pessoas, as minhas dicas que eu tenho para a gente poder realizar os nossos sonhos. Eu acho que o mais importante é isso, inspirar as pessoas a seguirem os sonhos delas. Não, perfeito. Eu gostei muito que tu falou que o SESI espera que tu seja exemplo também. Não adianta Isso, só, isso. não adianta só ter resultado. Não adianta só ser jogador, tem que ser atleta. Atleta tudo que diz respeito à palavra. Dedicado, disciplinado, trabalhador, humilde, parceiro, receptivo, tudo isso. Por isso que é legal. Eu sou fã do SESI, sou muito grato de fazer parte dessa linda equipe e de poder levar ela para todos os cantos que eu for. Show de bola. E a longo prazo? A gente falou aí de curto, médio, longo ali, né? Pensando em 2028, tá daqui 4 anos ainda, mas até quando tu pretende jogar em alto nível, assim? Até quando, cara, eu sempre falei, é uma coisa que eu penso muito e o tênis de mesa, como eu falei, é um esporte muito democrático. Enquanto eu tiver condições físicas, mentais e financeiras de poder seguir em frente, eu vou seguir. Como eu falei, eu vivo pro tênis de mesa. Eu amo fazer o que eu faço. Então, eu respiro isso 24 horas por dia, estou sempre pensando em como melhorar, como evoluir, e então, até quando eu conseguir. Eu não vou cravar uma data, falar quando que eu vou me retirar, não sei. Eu quero fazer isso a minha vida inteira, até os últimos dias aqui nessa encarnação. Eu quero estar jogando tênis de mesa, vivenciando tênis de mesa, respirando tênis de mesa e dentro do tênis de mesa. Não, com certeza. E como tu vê teu futuro no esporte também? Vamos supor, pô, o Cláudio decide, tu vai lá e decide, pô, daqui a uns 5 anos, depois de Los Angeles, tipo, vou parar. Tu pretende seguir trabalhando com o esporte? Querendo ou não, tu é formado em educação física também, né? Sim. Com Então, certeza. Eu quero continuar no meio. Eu quero continuar no meio. Eu ter minha academia particular, ou também ser um técnico de seleção, né, de clube depois de seleção, ou até chegar a um diretor de uma diretoria de alguma confederação, da Confederação Tênis de Mesa, quem sabe um dia poder agregar, poder contribuir com a modalidade. De novo, não é só com medalha que a gente contribui com a modalidade, existem várias formas que a gente pode contribuir. Então, como eu falei, eu pretendo continuar no tênis de mesa de alguma maneira. sim, o negócio é não sair do meio. Com certeza. Pô, perfeito. E, bom, tu já comentou, mas igual eu quero, vou tentar igual. Se tem algum conselho que tu daria para os jovens, principalmente a juventude aí, que talvez não esteja descobrindo sua deficiência agora, esteja com dificuldade até de se aceitar, assim, porque imagino que deva ser uma dificuldade socialmente, às vezes na família, pessoalmente, para seguir no esporte olímpico, paralímpico, que conceito tu daria aí para qualquer jovem? Primeiro, a autoaceitação. Acho que isso é fundamental, se aceitar da maneira que é e lutar para evoluir. Logicamente, você não pode estagnar. É sempre possível, a gente com uma deficiência ou sem deficiência, a gente pode estar sempre evoluindo em todos os aspectos, físico, técnico, tático e mental. Se aceitar. E acho que o mais importante é, como eu falei, as dicas que eu gosto de passar é sonhar, porém, acreditar nesse sonho
Porém, acreditar nesse sonho, trabalhar duro e ter fé. Como diria o nosso saudoso Ayrton Senna, que é a minha maior referência no esporte, é meu ídolo maior no esporte, se você trabalha duro, seja do nível mais baixo, do nível mais alto, se você tem fé em Deus, de alguma maneira você vai chegar lá. Em algum momento você vai chegar lá. E eu sou prova disso, né? E percebam que com deficiência ou sem deficiência, a gente pode fazer coisas incríveis. A gente pode chegar no ápice da nossa carreira, a gente pode chegar no ápice de uma profissão. Então, trabalhem duro, acreditem nisso e façam acontecer. As coisas de alguma maneira, como eu falei, elas vão dar um jeito de se tornar realidade. Oh, maravilha. Sim, eu acredito muito nisso também, né? A gente tendo fé em Deus, a gente fazendo a nossa parte, não adianta, a gente vai ser abençoado sempre. E Certeza. que tipo de legado tu quer deixar? Aí, tanto como pessoa, tanto quanto atleta? Que tudo é possível, que, como eu falei, eu gosto muito de usar a palavra sonho, porque sonho cada um tem o seu, e quando eu falo de sonho é justamente isso, é respeitar o sonho de cada um, seja qual área, qual profissão, o que for o sonho, né? E mostrar que é possível. O maior legado que eu deixo é mostrar que é possível a gente viver dignamente do nosso sonho. A gente precisa encontrar caminhos, meios, né? Mas é possível. Acho que esse é o maior legado que eu deixo para as pessoas, e que elas têm que correr atrás daquilo que elas querem fazer, do sonho delas, dos sonhos delas, né? Então, elas têm que se dedicar muito nisso aí e trabalhar. Como eu falei, mais uma vez, eu sou exemplo de que sonhar, acreditar, trabalhar duro e ter fé em Deus, as coisas acontecem. Eu cheguei aos 39 anos, tem gente que chega mais cedo, tem gente que demora um pouco mais, por isso que tem que respeitar e se aceitar. Acho que isso é fundamental. Não, e aí entra um fator que é muito importante, é aceitar, tipo, cara, tu quer fazer tênis de mesa? Tu quer fazer badminton? Tu quer fazer, vai lá, faz, te diverte, vai curtir o momento, aproveita que se tem a possibilidade, aproveita que E, pode fazer. e você falou uma coisa de curtir, eu queria falar isso também. Desfrute, tem que desfrutar, tem que curtir, né? Como eu falei, a gente treina para vencer, nem sempre vai acontecer. Mas o mais importante é curtir, é desfrutar o processo, não Até só a porque uma glória. pessoa só vence, né? Ou um time só vence, Sim, com né? certeza, com certeza. E não significa que se você ou participou ou medalhou bronze, prata ou ouro, né? Não significa que só o ouro que tem relevância. A gente precisa mudar essa cultura do Brasil também. Às vezes uma participação já é algo gigantesco. Pô, eu Uhum. estava ali, eu tava disputando ali a Paralimpíada só os melhores dos melhores. Eu estava junto no meio dos caras, entendeu? Então, isso já é algo absurdo. Então, as pessoas têm que valorizar isso também. Sim. Não, pra mim, assim, ó, de verdade, toda vez que eu me emociono a cada 4 anos assistindo Olimpíada e Paralimpíada, porque eu sei que ali é o momento que todo mundo sonhou em estar chegando ali, né. Pra qualquer esportista, cara, quando eu era criança, uma coisa que eu pensava assim: "Cara, será que um dia eu vou estar nas Olimpíadas?". Hoje, eu vejo isso um pouco mais distante da minha vida, mas conversando contigo agora eu começo a sonhar mais. Mas tem que Mas sonhar. e agora eu penso, cara, eu já tive a oportunidade de assistir as Olimpíadas, eu fui até o Rio de Janeiro em 2016 assistir as Olimpíadas. Pra mim, isso foi um sonho de eu dizer: "Pô, tô nas Olimpíadas, vim Lógico, aqui assistir". lógico. O meu próximo sonho é conseguir, pô, levar o podcast até Los Angeles. Pra mim, isso é um outro Legal. sonho, por exemplo. Então, às vezes as pessoas se limitam muito a: "Ah, não, se eu não vou como atleta, eu nunca vou conseguir nas Olimpíadas". Não, mas qual é a experiência que tu quer ter nas Então, Olimpíadas? mas é aquilo que eu falo, que o esporte ele é muito mais amplo do que só ser atleta. Ele envolve Porque muito mais coisas. tu jogar é só a ponta do Sim, iceberg, poucas pessoas isso, chegam lá isso, também, né. isso. Mas tem Mas a base é gigantesca. A a base, base para chegar na base, tem que ter. Para chegar no topo, tem que ter a base sólida. Base exato, grande, sólida. base grande, exatamente. Mas Claudião, cara, não sei se esse apelido pegou dos comentaristas É que eu narradores. sou pequenininho, então todo mundo me chama de Claudião. Cara, uma coisa que foi muito muito interessante que eu
nessa função de assistir as Paralimpíadas, estar trabalhando essa função toda, eu lembro que teve um jogo, não lembro se foi das quartas de final, que eu só lembro de, pô, demorar para acabar o jogo, e aí eu fui ver, pô, mas por que tá demorando? Ah, o Cláudio foi trocar a camiseta. E Fui aí, a nas quarta de quartas de final. final da dupla. Fui Da dupla. trocar de camiseta, porque eu estava muito suado e eu Sim. precisava trocar. Eu uso muito a camiseta, então eu fui trocar. Não, e aí eu achei massa, porque eu me senti representado. Eu me senti representado, porque eu sou tipo o cara que eu sou muito também. Eu certamente seria o cara que iria lá trocar a camiseta, porque não dá, mas foi a primeira vez que eu vi isso acontecer no tênis de mesa. Eu faço isso toda hora. Então, eu saí ali, até a Manara falou, mas vai esfriar. E os caras, não, Manara, eu preciso trocar de camiseta, porque na hora de sacar, às vezes eu Sim. bato a raquete aqui na barriga, na Ah, camiseta. E aí o que acontece? Se molha a bolinha, a bolinha cai, eu não consigo jogar, perco o ponto, não consigo colocar efeito na bola. Então eu fui porque eu faço isso, aí me senti melhor e foi o que aconteceu, acabou dando o resultado dando certo não, deu certo, e, deu certo. e foi muito importante. Não, foi muito legal mesmo. Mas estamos chegando ao fim, e, e uma última pergunta que eu gostaria de te fazer, que acho que a gente comentou bastante também disso, mas igual, vou trazer ela de uma maneira que a gente consiga trazer mais coisa aí para essa conversa, que bom, a gente tem dias difíceis, tu falou lá no início, pô, dia difícil passou com teu irmão, que mudou tua vida e tudo mais, mas dentro da tua carreira esportiva já, qual foi o dia que tu não venceu, que tu, que tu não venceu e que mudou tua vida, assim, que tu disse, cara, pô, eu não ganhei agora, mas vai fazer diferença esse dia pra mim, e que hoje tu lembra dele? Excelente, excelente pergunta também. Parabéns, viu, André, pelas perguntas de fato excelentes. Bom, primeiro que tudo na vida passa. Até infelizmente, os falecimentos, nossos entes queridos, nossos amigos, das pessoas próximas passam, né? E uma pandemia passou, uma pandemia que afetou o planeta todo. Tudo na vida passa, né? Então, acho que o mais importante é a gente seguir firme no propósito. Isso é isso é primordial, a gente entender esse aspecto. E em relação à derrota, foi uma derrota que eu tive em 2019 no PAN de Lima. Eu era o franco favorito, eu não perdia para o Carlos Carbinati, que foi por muitos anos meu parceiro de seleção. E fazia 3 anos que eu não perdia para ele, eu era o favorito. Cheguei na final sem perder sete e na final eu sucumbi. Ele fez o dele, ele jogou muito bem, teve todos os méritos, mas eu não consegui jogar. Passou um filme na minha cabeça e entra o aspecto mental. Eu não consegui bloquear aquele ou deixar passar aqueles pensamentos e me focar na estratégia. Eu fiquei muito ansioso, muito mais do que o normal. Moral da história, tomei 3-0, que eu nem sei como foi o jogo, para te falar a verdade. E, cara, eu demorei uns 40, 50 dias para poder olhar para minha medalha de prata para a Pan-Americana. Poxa, aquilo que eu falei, é uma prata, É uma não pena. é uma medalha qualquer. Eu fiquei ali, cheguei na final, infelizmente não ganhei. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais sentiria aquele sentimento, né? Que eu daria algum jeito de, mesmo que não vencesse, mas que eu não ficasse com aquela angústia, com aquele sentimento de frustração que eu tive por muitos dias sem dormir, muitas noites sem dormir, melhor dizendo, com muita tristeza, com muito choro, com muita solidão interna que eu falo, assim, solidão minha mesmo, né? E aquilo me ressignificou e eu me tornei um atleta e um ser humano muito melhor graças àquele episódio, àquela derrota. Realmente, a gente aprende muito com as E derrotas. principalmente nas derrotas. Principalmente nas derrotas, né. E se a gente não aprender, a gente não tá vivendo a derrota da maneira certa, né. É isso aí. E assim, e como tudo na vida, inclusive o luto, tem que ter prazo, né? Tem que ressignificar. A gente tem que aprender na vida inteira a ressignificar e, de novo, seguir em frente, seguir atrás do propósito. Perfeito, então. Exatamente. Bom, chegamos ao fim, então, cara, eu queria que não acabasse essa conversa. Excelente mesmo. Mas obrigado por ter topado aí o convite. Obrigado por essa conversa, foi muito boa, de muito aprendizado mesmo. O pessoal vai desfrutar aí de conhecimento esportivo, de conhecimento de tantas coisas que a gente conversou aqui.
E, bom, lembra aí qual é o teu arroba para o pessoal poder te seguir? Qual a próxima competição? Vai ser o aberto, mas se o pessoal consegue assistir em algum lugar online ou só lá mesmo também? Legal. Bom, meu Instagram é o @claudiomassad. Quem quiser mandar pergunta, tirar dúvida, qualquer coisa, pode me mandar mensagem. Se eu não responder na hora, assim que eu puder, eu respondo, tá? Eu tento responder todo mundo. E, bom, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu que agradeço o convite, poder compartilhar um pouquinho da minha história e daquilo que eu acredito. E os meus próximos compromissos serão agora o Aberto do Brasil, Fator 20, em São Paulo, no Comitê Paralímpico Brasileiro, de 4 a 6 de outubro. Ele provavelmente vai ser transmitido pelo canal da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa no YouTube, da CBTM, que é a sigla, vai ser no YouTube. E depois, no meio de julho, eu disputarei o Paulistão, que vai ser em Jacareí, no SESI Jacareí, se eu não me engano, 19 e 20 de outubro. E no começo de dezembro eu disputarei minha última competição do ano, de 2024, e que vai ser o TMB Plat no Campeonato Brasileiro em Chapecó. E aí depois, final de ano, pretendo ter o meu descansinho aí de pelo menos umas 2 semanas, para, se Deus quiser, 2025 começar a 1000% aí, lutando por resultados ainda maiores para o nosso país e para todos vocês que me acompanham, obviamente. Pô, com certeza. Não, ninguém é de ferro, né? Tem que descansar. Com certeza. Tem que descansar. Mas é isso, minha gente. Cláudio, obrigado mesmo por ter vindo. E, gente, sigam o podcast no @QueSportesPod. É meio confuso. O arroba, então, eu sempre deixo na descrição para vocês poderem ver. Vou deixar na descrição também o arroba do Cláudio Massad. Sigam, ouçam também a gente na Aurelo. A Aurelo é a plataforma totalmente brasileira, agregador de podcast, que cada play que vocês dão lá dá alguns centavos para o podcast. Esse é um baita de um apoio para nós. Também lá tem um plano mensal de apoio. 5 pilas já pode apoiar aí o projeto. Estou pensando em cada vez mais coisas para ajudar, para incentivar vocês a apoiarem e trazer coisas de volta para vocês. Mas isso aí. Obrigado, Cláudio. Boa noite, gente. Valeu. Eu que agradeço. Abraço.